Quantos aqui querem ter uma casa de paz? Todos nós estamos muito ansiosos para ter e desejosos para ter uma casa de paz. Paz, a shalom de Deus. Vamos esperar que o pessoal ali na mesa, né, se organize, se assente. Ok? Pode ajudar o rapaz a sentar, por favor, pastor Roberto? Ok. A gente deixa para o final, a passar o vídeo do pastor aí. Então, nesse mês de fevereiro, nós estaremos nos preparando para essa campanha que vai durar dois meses, nos meses de março e abril. E todos nós estamos sendo chamados para participar dessa campanha, que vai ser uma campanha de uma colheita de almas muito grande. Se você crê, diga amém. Então nós estamos hoje, será uma série de 4 mensagens que nós estaremos então nos preparando para esse momento. Hoje nós vamos falar a primeira parte dessa série, que chama Uma Conquista 2 a 2. Diga comigo, uma conquista 2 a 2. Jesus nunca enviou uma pessoa sozinha. Ele sempre enviou de 2 em 2. Ele nunca enviou uma pessoa só, porque a gente sabe que a companhia, a amizade, a força que a amizade e a companhia de alguém, de um irmão, de uma irmã, pode ser muito forte e uma bênção na vida da gente. Portanto, essa nossa caminhada, essa nossa maratona, né, de 4 semanas, vai estar baseada no livro ou no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Mas antes da gente avançar, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esse dia, pela tua bênção sobre as nossas vidas. E, Espírito Santo, nós declaramos aqui mais uma vez que nós dependemos completamente do Senhor. Confiamos na tua palavra, no teu amor, confiamos na tua instrução, na tua unção, no teu poder. Que esse lugar seja inundado mais uma vez com essa unção preciosa, especial, que só o Senhor pode fazer. Enquanto o Senhor cerca esse lugar com anjos de Deus, cerca agora, Senhor. Repreende agora todo espírito contrário, todo espírito de dispersão, de distração, de roubo da palavra, de resistência espiritual. Nós quebramos agora toda a resistência do inferno. Declaramos a bênção de Deus sobre esse lugar. Um ambiente limpo, liberado, transparente, um ambiente cheio da energia do Espírito Santo para alcançar os nossos corações e para que o propósito do Senhor para as nossas vidas seja estabelecido em nome de Jesus. Chegou o momento, eu creio, irmãos, da gente usar, né, a unção que Deus tem colocado sobre as nossas vidas para uma grande conquista de uma multiplicação de discípulos do Senhor, que vai ser derramado a partir da sua vida, sobre as casas, as pessoas da grande João Pessoa, região metropolitana de João Pessoa. E Deus vai derramar poderosamente a sua bênção através dessa estratégia de Deus chamada Casa de Paz. Todos nós precisamos de paz, o mundo precisa de paz. As pessoas estão ao seu redor e precisam de paz. Talvez aquelas pessoas que parecem que não precisam ou que têm paz, muitas vezes são as que mais precisam de paz. A shalom de Deus pode alcançar o coração de qualquer pessoa nessa terra. E Ele vai usar você para isso. A nossa inspiração, como eu falei, vai ser a partir do capítulo 10 de Lucas, quando Jesus envia 70 de seus discípulos que vão adiante dele, preparando o caminho, encontrando casas de paz, para que ele possa ir depois e ser recebido por eles. Lucas capítulo 10, vamos ler só o versículo 1 a princípio, que diz assim: depois disso, guarde essa palavra aí, depois disso, ele está falando que é depois de alguma coisa que aconteceu, nós vamos mencionar daqui a pouco. Depois disso, o Senhor designou outros 70
e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava. Algumas experiências aconteceram no capítulo 9 de Lucas, que não foram experiências muito boas. E Jesus, então, agora designa e decide enviar mais outros, outros 70. Jesus não tinha somente os 12 discípulos que andavam com ele. Estes 12, eles andavam com Jesus. Era um discipulado pessoal. Eles deixaram tudo e começaram a seguir Jesus, começaram a andar com Jesus. Andavam de cidade em cidade, se hospedavam juntos, comiam juntos, dormiam juntos, pregavam o evangelho juntos. Mas Jesus tinha muitos outros discípulos. Aqui nós estamos vendo 70, outros 70. Então, gostaria de compartilhar com você alguns princípios que não somente vão nortear a nossa estratégia de trabalho nesses próximos meses, mas também vão nos ajudar a balizar, a modelar o nosso comportamento como cristão, para onde devemos ir, o que devemos fazer, quais são os princípios que nós podemos aprender a partir dessa história registrada em Lucas. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com Jesus e com esse episódio é que nós, assim como os seus discípulos, assim como os 70, nós estamos sendo enviados pelo Senhor. Diga comigo, estamos sendo enviados pelo Senhor. Todos nós fomos e estamos sendo enviados pelo Senhor. O verso 1 diz que Jesus designou aqueles discípulos e lhes deu uma missão. Todos nós, irmãos, estamos em uma missão. Sabia que você está em uma missão? Você não sabia? Você não fica sabendo agora. Então fala para o seu vizinho, ei, você tem uma missão. Aí alguém pode dizer, mas eu nem sei nada ainda, eu sou tão novo, eu não conheço quase nada, eu sou um novo convertido. Aqueles 70 discípulos, eles não eram discípulos antigos, eram novinhos, talvez igual a você. Embora eles não tivessem nenhuma experiência de pregar o evangelho, de compartilhar a fé, eles estavam sendo enviados. Jesus os designou, os enviou, e estavam agora respaldados pelo Senhor para sair em busca dos filhos da paz. Na medida em que eles buscavam essas pessoas, os filhos da paz, e entrar nas suas casas e estabelecerem ali uma base do reino de Deus. Esse foi o projeto, esse foi o planejamento. Sair em busca de filhos da paz e pessoas que desejam a paz, desejam receber uma palavra de Deus, e assim eles fizeram da mesma maneira. Hoje nós somos chamados, temos um comando do céu para fazer a mesma coisa. Você foi chamado, você foi escolhido para dar frutos, e frutos que permaneçam. Foi Jesus que disse em João capítulo 16, aliás 15, versículo 16, João 15, 16, que o próprio Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês. Diga assim, eu fui escolhido. Você tem alguma dúvida? Se você tinha hoje, você não vai ter mais dúvida. Tem pessoas que pensam, eu não sei, não me sinto amado, não me sinto que faço parte de alguma coisa, eu me sinto algo assim que nasceu no mundo e está aí, no máximo está vivendo, sobrevivendo, mas não sinto que ninguém me ama, que eu não me sinto. Você não precisa sentir, você só precisa crer que você foi escolhido. Diga, eu fui escolhido. Diga você, mulher, eu fui escolhida. E o Senhor diz, eu escolhi vocês para que vocês vão e vocês deem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha que coisa maravilhosa. Ele te escolheu e te designou para que você dê fruto, e que esse fruto vai permanecer. Profetizo na sua vida e na vida de todos que vão fazer as casas de paz, que o nosso fruto vai permanecer. Amém? A fim de que, tem um propósito, que tudo quanto você pedir ao Pai, em nome de Jesus, o Pai vai conceder. Então tudo aquilo que você pedir para os filhos da paz, para as casas de paz,
onde você vai ministrar a palavra, o que você pedir para abençoar aquelas pessoas, Deus vai conceder a você. Segunda coisa que a gente aprende é que este é um chamado para quem ama a Deus. Aqueles 70 discípulos, com certeza, eram discípulos que amavam a Jesus, amavam o Senhor, amavam a Deus. E essa é a condição primeira, necessária, é o amor. Ninguém vai se mexer se não amar. O amor a Deus nos constrange, nos move. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou primeiro, por isso a gente ama a Deus. O texto começa dizendo que, depois disso, enviou outros 70, ou seja, já dá uma dica aqui que houve alguém enviado que talvez, eu não sei o que aconteceu, nós vamos saber agora. O que houve com esses que Jesus enviou antes? Isso faz uma conexão com esse capítulo 9 de Lucas, que vemos ali pessoas que tiveram a oportunidade de seguir Jesus e serem enviadas por Ele, mas elas não tinham o coração apropriado para obedecer. Irmãos, a nossa crise maior não é de ouvir a palavra, é de obedecer. Muitas vezes a gente conhece a palavra, ouve a palavra, Deus está falando, mas a gente muitas vezes ignora. Ou a gente diz assim, não é para obedecer agora, daqui a pouco, depois que... Veja o que acontece aqui com 3 categorias de pessoas que mesmo sendo desafiadas a seguir Jesus, não fazem. Não tiveram o coração para obedecer, não tinham o amor, o comprometimento apropriado para responder, comprometimento necessário para ouvir e obedecer. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, em Lucas 9, no versículo 57, nós vemos um primeiro candidato a seguir Jesus, só que ele não quis servir, porque não estava disposto a abrir mão do conforto e da comodidade. Muitas vezes nós estamos sendo bloqueados, porque é confortável, a zona de conforto é melhor, né? Acho que não é para mim isso não, é para outra pessoa. Olha o que diz Lucas 9, 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. O verso 58 diz, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse candidato a discípulo, embora ele tivesse um discurso bem entusiasmado, ele não estava disposto a pagar o preço para seguir Jesus. Muitas pessoas na época de Jesus acompanhavam Jesus por onde ele ia, porque eles estavam não interessados em Jesus ou na vida eterna, eles estavam interessados em 2 coisas, muitos deles. Primeiro, eles gostavam do movimento que Jesus fazia, porque onde Jesus chegava tinha cura, tinha milagre, tinha gente correndo, tinha multidão. Era um mover de pessoas, e isso atrai pessoas. Outros sabiam que Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, e de repente sobrava ali uma boquinha, né? Uma comida de graça, né? Um almoço de graça. Então muita gente rodava e andava ao redor de Jesus, mas não tinha o interesse de ouvir as palavras de Jesus. Estamos, irmãos, debaixo, eu creio, profetizo na sua vida que estamos debaixo de uma grande unção de conquista de almas. Há uma bênção, há um avivamento de salvação no Brasil e em João Pessoa e na Paraíba. Quem recebe, quem crê comigo, fala alguma coisa, conecta, diz alguma coisa, faz um barulho, faz algo. Somos desafiados a entrar em novas portas com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos pensar primeiro na nossa comodidade, irmãos. Enquanto nós estamos acomodados, almas, pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos nos mover. Nós vamos fazer um grande esforço para que uma grande conquista de almas venha e glorifique a Deus. Você já imaginou? Imagine pessoas sendo mudadas, centenas e milhares de pessoas sendo mudadas pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo através da sua vida. Quem dá glória a Deus aí recebe. Mas temos um segundo candidato. O segundo candidato, ele não estava disposto a tratar o chamado como prioridade.
e a urgência que ele exigia. Lucas 9:59 diz assim: a outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É claro que Jesus não estava falando de alguém que estava com o pai lá no funeral, né? E de repente Jesus chama. Não, se fosse isso, Jesus teria deixado ele ir. O pai não estava morto. O pai, o que ele estava dizendo aqui é: deixa primeiro eu sepultar meu pai. Quando ele morrer, quando eu não tiver mais essa preocupação, aí eu vou pensar no seu caso, eu vou pensar em seguir você ou não. Muitas pessoas estão fazendo assim: quando eu me aposentar, aí eu vou pensar em servir Jesus, porque eu vou ter tempo, né? Aí eu vou estar tranquilo. Quando eu construir minha casa, quando eu comprar meu apartamento, ou quando eu terminar minha formação acadêmica, ou quando acontecer alguma, quando os filhos crescerem, alguma coisa desse tipo, irmãos, e muitos de nós estamos falando desse assunto, e não percebemos que vivemos dando desculpas de uma vida muito ocupada para não se envolver no ministério, para não se envolver com a vontade de Deus, a não seguir Jesus, a não ouvir Jesus. Jesus nunca pensou que para segui-lo você precisa fazer o que os discípulos fizeram, deixaram tudo. Todos nós somos chamados para segui-lo aonde nós estamos, fazendo o que nós estamos. Aonde você está, ali é um lugar missionário para você. Onde você trabalha, onde você convive, onde você se relaciona. O que acontece, irmãos, é que muitas pessoas têm outras prioridades que não são as prioridades do Senhor. São pessoas que vivem correndo atrás de coisas desse mundo, correndo atrás do vento e não entenderam ainda o que a gente falou aqui 2 semanas atrás, quando lemos o texto de Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Coloque Deus primeiro na sua vida. Na primeira hora do dia, quem se lembra? Quem estava ligado com a mensagem da semana passada? Primeira hora do dia, coloque Deus, busque a Deus antes de qualquer coisa. Segunda coisa, no primeiro dia da semana, separe para buscar a Deus com seus irmãos na sua igreja. Primeiro dia, quem lembra do primeiro dia de cada mês? Jejum, separa um tempo para jejuar, orar, pedir a Deus pela sua família, por sua vida, por seu país, por sua igreja, por sua célula. E quarta coisa, quem lembra? De todos os seus rendimentos, separe seus dízimos para trazer a presença do Senhor. Busque, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. O terceiro candidato, haviam 3, já vimos 2, o terceiro é um outro que não tinha a perseverança exigida para o ministério. Lucas 9:61 diz assim: o outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. 62 diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lançar a mão no arado, irmãos, e olhar para trás é um atestado de indignidade, de alguém que não foi aprovado no teste, é alguém que não passou na prova, é alguém que olhou para o lado, tirou o seu foco. O Senhor Jesus denunciou que aquele era um coração que não era capaz de ir até o fim num trabalho. Era alguém que não persevera, alguém que não permanece se esforçando. Irmãos, há muita gente ficando pelo caminho. Não seja você um desses que fica pelo caminho, que nunca consegue fechar um ciclo na vida, que nunca consegue dizer sim para a responsabilidade que você mesmo assumiu, que fica pelos cantos, interrompendo os ciclos que começou e começando outros porque acha que aquele não vale a pena mais e agora a felicidade está no próximo e nunca consegue realizar nada na vida. Jesus olhou para o coração daquele rapaz e viu alguém assim. Sabe por quê? Porque perseverança, persistência, né? Como disse o nosso querido lá Paulo Vieira, né? Podemos falar dele assim, né? Não estamos, né,
Pode ou não pode? Tem um representante dele aqui. Mas isso aí é uma coisa que todos nós podemos aprender. Persistência, perseverança, irmãos. Isso não é somente um dos atributos do sucesso na vida. Perseverar, persistir, manter a sua palavra, manter o seu coração naquilo que você planejou, naquilo que você estabeleceu, ter coragem de dizer sim para aquilo que você já disse, é mais do que um atributo do sucesso. É um dom de Deus, é um atributo de Deus, é algo que você precisa. Aquele rapaz não tinha a perseverança necessária para terminar, para começar uma tarefa e terminar. Imagina você dando uma tarefa para alguém. Uma coisa é você pedir para alguém tomar essa cadeira daqui e colocar ali. Se ele falhar, não vai haver tanto prejuízo, porque alguém pode fazer isso. Agora imagina alguém quem você deu a cabine de um avião para ele pilotar. Você disse, leva esse avião daqui e vai para ali. E no meio do caminho ele decide, eu acho que eu não estou mais gostando de pilotar esse avião. Eu acho que eu vou pular de paraquedas. E quem quiser que assuma esse negócio aqui. Você gostaria de viajar com uma pessoa, um piloto assim? Que pergunta, hein? A menos que você seja um piloto e saiba pilotar aquela máquina, né? Agora, mas tem pessoas que estão fazendo assim. É gente que começou um casamento e depois, no meio do caminho, disparou todo mundo e falou, não quero mais saber de você. É alguém que começou um negócio no meio do caminho e fala, não, agora você se vira para lá. É o sócio que abandona e vai dizer, não, eu não quero mais esse negócio. É um ministério que você recebeu e você diz, eu não quero mais isso aqui, eu vou embora, eu vou fazer outra coisa. Perseverança não é somente um atributo do sucesso. É um dom de Deus que você precisa para perseverar nas coisas que Deus colocou na tua mão, até que elas deem frutos. Até que Deus diga, parou, agora terminou o ciclo, agora eu vou para outro lugar. Pessoas que não fecham ciclos na vida, vivem marcando o passo e nunca realizam nada. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você cumpra, feche os ciclos e produza e dê muito fruto. E esse tempo é tempo de dar muito fruto. Quem recebe, diga glória a Deus. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Mateus 11:12, Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Reino dos céus é para quem se levanta e fala, eu sou forte, eu digo fraco, eu sou forte. Nem sabia, eu nem tinha feito negócio lá do Paulo e eu já sabia, ele já estava falando isso aqui. Vocês já viram que eu fiz o coach lá, não sei das quantas lá, né? Estamos falando aqui, levanta, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo somos mais que vencedores. Digo fraco, eu sou forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é só uma força para você levantar a sua moral e você ficar animado. Mais do que isso, é palavra de Deus que vai fazer você ir adiante. Deus vai te dar força. Não vai ser fácil, viu, gente? Tem uma galera aí que fica pensando que vai dar tudo certo. E quando você ouve essa palavra, tem pessoas que presumem que vai ser uma barbada, né? Vai ser tudo tranquilo, sombra e água fresca, baciando. Não foi fácil Jesus subir na cruz, não vai ser fácil para você, não. Não vai ser fácil para você renunciar aquele desejo de torcer o pescoço de alguém. Não vai ser fácil para você renunciar ao desejo de abandonar o barco, Não vai ser fácil lidar com o desejo de, no meio da caminhada, no meio do processo, no meio da campanha, você dizer, está difícil demais, hoje que essa semana eu não vou, essa semana eu estou muito cansado, eu não estou vendo resultado. Persevere. Continue perseverando. É por causa desse tipo de gente que Jesus diz, o texto diz em Lucas capítulo 10, depois dessas coisas, depois dessa galera dar esse monte de desculpa, Jesus enviou outros 70. Sabe por quê? Porque quando a gente não recebe, não atende o chamado, quando a gente não ouve isso para servir Jesus, a gente aqui perde a oportunidade de servi-lo. O ministério não vai deixar de ser feito. As almas que vão se salvar não vai deixar de ser salvas. Deus vai mover algo.
Deus vai mover outros 70, mas eu não quero que Jesus mova outros 70. Eu quero estar no meio desses que já deram certo. Quantos aqui querem estar certo? Quem quer fazer parte desse grupo que deu certo? Jesus continua nos chamando. Você está disposto a ser enviado para estabelecer uma casa de paz e perseverar nessa missão até o fim? Quantos aqui querem pela fé, pela fé, pela fé? Eu nem sei o que é isso, pastor, mas eu estou sentindo que eu devo dizer, eu estou aqui, eu estou junto. Quem? Levanta, deixa o anjo tirar a foto. Jesus pode contar comigo, diga assim. Jesus pode contar comigo. E terceiro lugar e último que aprendemos com esse episódio é que uma vez que Jesus viu com quem totalmente podia contar, ele os enviou de 2 em 2. Lucas 10:1, mais uma vez, quero repetir o texto, ler mais uma vez. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Aqui está o segredo dessa campanha, dessa estratégia de Deus. 2 pessoas da nossa igreja, estabelecendo pelo menos uma casa de paz durante os próximos 3 meses. 1 mês de preparação, 2 meses de caminhar juntos. Por que 2? Porque Jesus sempre enviou de 2 em 2. E porque Eclesiastes 4:9 também diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Jesus nunca enviou ninguém sozinho. É por isso que teremos duplas. Duplas que já vão começar a se formar já a partir dessa semana. Durante 1 mês, os nossos líderes de célula vão estar trabalhando, ajudando nisso, orando por duplas que também já vão começar a orar pelas pessoas, pelas casas de paz, pelos filhos de paz com quem eles vão contactar. Pessoas que serão abordadas, vão fazer uma lista, orar por elas, com essa proposta de acolher uma casa de paz em suas casas e receber a paz de Deus. Quantas casas receberão a paz de Deus através de você? Pelo menos uma vai receber em nome de Jesus. Mas eu não sei com quem é que eu vou fazer isso. Deus vai te mostrar. O Espírito Santo vai nos mostrar. Todos os que estão firmes na fé e não fazem parte daqueles que desistem, que dão desculpas, podem e devem participar. Cada um vai receber seu material. Nós vamos estar instruindo aqui nos próximos TADEs sobre como isso vai acontecer. E temos certeza que ao final dessa campanha vai ser semelhante, parecido com o que aconteceu ao final dessa campanha de Jesus. Quando os discípulos de Jesus, que Jesus enviou, voltaram, diz o texto de Lucas 10, capítulo 10, versículo 5, que eles regressaram. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles voltaram animados, voltaram entusiasmados, voltaram porque Deus fez coisa tremenda através da vida deles. Por quê? Porque não são eles, não é você, não somos nós, é o poder que está sobre nós, é a unção de Deus que está sobre nós. Daqui a 1 mês nós vamos fazer um culto de envio, de liberar uma unção poderosa sobre a sua vida, para que a gente vá e faça a obra de Deus. E toda João Pessoa vai ser impactada com essa palavra em nome de Jesus. E alguém pode perguntar, por que fazemos isso? Por que devemos fazer isso? Primeiro, porque o mundo precisa de paz. A palavra de Deus diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Deus nos chamou para fazer o bem, irmãos. Não é só para fazer o bem, é para pregar o evangelho, mas é fazendo o bem. E muitas pessoas, Jesus chegou e curou-as antes de qualquer coisa. Jesus não perguntou, pediu para aqueles leprosos, por exemplo, chegaram pedindo para ser curado. Jesus não mandou eles se assentar. Sentem aqui, por favor, que eu vou ensinar a vocês a respeito da doutrina da propiciação, da doutrina da redenção, da doutrina da substituição, da doutrina do pecado. Jesus não gastou um tempo ensinando para eles essas coisas. Tem tempo para isso. Jesus simplesmente disse: vai, te mostra ao sacerdote.
E no caminho eles foram curados. Aquele outro chegou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar da minha lepra. Jesus disse: quero, fica. E ele ficou na mesma hora. A decisão dele de seguir Jesus é de cada um. Mas nós vamos fazer o bem. Nós vamos orar por pessoas doentes e elas vão ser curadas. Você vai orar por pessoas tristes, pessoas sem esperança, e Deus vai trazer paz para elas. Você vai chegar em lugares onde não tem mais nada o que fazer, mas você vai chegar com a esperança de Deus. Você vai chegar em lugares onde os demônios estão dominando, e você vai chegar com a autoridade do nome de Jesus e vai expulsar esses demônios. E ao final, nós vamos fazer como os discípulos fizeram. Voltaram cheios de alegria, trazendo a sua colheita. Por que fazemos isso? Porque Jesus é a paz que o mundo precisa. João capítulo 14, versículo 27. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus deixou a paz. Essa paz habita em você. E nós vamos levar essa paz para aqueles que precisam de paz. Você quer compartilhar essa paz? Ou você quer ficar só para você? Eu sei que você quer compartilhar. Porque o próprio Jesus disse, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar nessas casas e comer com essas pessoas. Mas Jesus não está aqui visivelmente, Ele está aqui invisivelmente, porque Ele disse: eu estou no meio de vocês. Jesus está aqui, mas agora visivelmente está eu e você. E nós vamos fazer o papel de Jesus. Nós vamos entrar nessas casas. Quantas casas de paz Jesus estabeleceu quando estava vivendo aqui entre nós? Lembra de Zaqueu? Zaqueu queria ver Jesus. Era uma pessoa que estava pronta para receber a paz. Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, eu vou comer na tua casa. Imagina que Jesus rompeu a etiqueta, rompeu a educação, aquele negócio, né? Ser convidado. Jesus se autoconvidou. Rapaz, eu sinto, né? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Irmão, eu sinto que eu estou sendo convidado para comer na sua casa. Pode ser entendido como, né? Esse cara é muito entrão, né? Quem foi que te convidou? Espera a pessoa convidar, né? Mas Jesus sabia que ele estava pronto, ele queria fazer aquilo. E Jesus chegou na casa de Zaqueu e disse: hoje teve salvação nessa casa. Você vai chegar em muitas casas e vai dizer: houve salvação nessa casa. Nós vamos voltar contando essas histórias em nome de Jesus, quem crê? Lembra da mulher samaritana? Conta com Jesus no poço. Estava no 6º marido, né? Vida toda troncha. Mas Jesus foi lá, abençoou a vida dela. E não só ela e a sua casa foi salva, mas toda uma cidade foi salva. Por causa de Jesus estabelecer um contato com uma mulher que ele nem conhecia. Você lembra de Jairo? Sua filha estava morta. E ele foi chamar Jesus. Jesus, por favor, faça alguma coisa pela minha filha. Quando Jesus chegou lá, a menina já estava morta. Mas Jesus entrou na casa de Jairo. Ressuscitou a sua filha e devolveu a alegria e a paz naquela casa. Irmãos, é para isso que Deus nos chamou. Estamos aqui nesse mundo para isso. Para fazer Jairos e famílias de Jairos alegres outra vez. Estamos aqui para levar a paz para Zaqueus. Gente que está aí sendo, né, acusado. Zaqueu seria hoje acusado de corrupção, de roubo, de lava-jato, não sei o quê. Mas ele se converteu naquele dia. Porque Jesus foi lá e entrou na vida dele. E levou a paz para sua casa. Quantos aqui creem que vai ser um canal de Deus para levar a paz para muitas casas aqui em João Pessoa, grande João Pessoa? Quem crê, diga amém. Vamos ficar de pé.